Então, na aula passada, eu passei esses elementos mais introdutórios em relação aos sistemas naturais, que incluía a parte de lagoa de estabilização, e nessa aula de hoje eu vou avançar um pouquinho mais nesse entendimento, nessa compreensão, e dar alguns nortes em relação ao projeto de lagoa de estabilização, certo? Então, a gente viu que essas lagoas, elas, a depender do tipo de lagoa que eu estou projetando, eu tenho diferentes parâmetros de projeto que eu vou mais ou menos me balizar para a obtenção ali das dimensões da lagoa e outros aspectos ligados à determinação da qualidade esperada, por exemplo, do efluente final dessas lagoas, especialmente em termos de remoção de matéria orgânica e a parte bacteriológica, né? A gente vai ver nessa questão também do projeto, tá? Então, basicamente, elementos ligados à determinação dos volumes, da área necessária, do número de lagoas, relações comprimento-largura, altura, etc., etc., e também aspectos ligados à qualidade do efluente final, porque lá isso é que eu vou fazer uma verificação do atendimento ou não em relação aos requisitos legais estabelecidos nas legislações estaduais, federais, né, etc., etc. Tá bom? Então, essas lagoas, elas variam bastante no tocante ao projeto, em relação ao tempo de detenção hidráulica, em relação ao parâmetro, por exemplo, de projeto de lagoas facultativas, que é a taxa de aplicação superficial, ou no tocante a lagoas anaeróbias, que é a taxa de aplicação volumétrica. Então, na realidade, a gente sempre trabalha com TDAH e taxa de aplicação superficial, ou TDAH e taxa de aplicação volumétrica. Ou seja, eu vou em um caminho e aí faço a verificação em relação ao outro parâmetro, tá? Sempre em duplas, né? Ali para a gente verificar se houve ou não algum erro de cálculo, se algum parâmetro foi indevidamente colocado, e assim garantir ao projetista ali uma segurança maior, tá certo? Então, esses valores foram apresentados na aula passada, eu só estou resgatando um pouquinho eles, porque vou utilizá-los, né, aqui na questão do dimensionamento. Portanto, as lagoas anaeróbias, elas são as mais profundas, quando elas estão presentes na série de lagoas, seguidas de lagoas facultativas, e as mais rasas são as lagoas de maturação. Por quê? Porque o objetivo principal das lagoas de maturação é a parte bacteriológica e, portanto, para haver uma maior penetração da luz solar nessas lagoas, a gente projeta com uma menor altura útil, né? A altura da lâmina de esgoto na lagoa. Obviamente que isso incorre também em uma maior demanda diária, né? Então, o projetista ele tem que compatibilizar esses aspectos de atendimento ao requisito legal, mas também aspectos ligados à parte financeira, né, de custo de implantação e também, muitas vezes, a questões técnicas de disponibilidade diária para a alocação, para a construção do sistema de lagoas de estabilização. Essas lagoas também variam em relação à relação L sobre B. Normalmente, para lagoas anaeróbias, a relação L sobre B não tem muita influência, mas para lagoas facultativas, o regime hidráulico já tem ali uma influência muito maior. Por quê? Porque nessas lagoas facultativas e nas lagoas de maturação, né, primeiramente para a lagoa facultativa,
Ali a atividade fotossintética, né, a algal, ela é um elemento chave para o bom funcionamento do processo. Portanto, essa hidráulica influencia nessa atividade fotossintética, essa hidráulica influencia na cinética de remoção de matéria orgânica, ali a ser utilizada pelas bactérias, pelos micro-organismos aeróbios existentes na lagoa facultativa. E a parte bacteriológica também, ela tem uma importância muito grande, que, como vamos ver, a cinética de fluxo pistonado é muito mais eficiente, né, do que, por exemplo, a cinética de mistura completa para a parte bacteriológica, né? Então, a gente sempre busca, em lagoas de maturação, a associação de lagoas em série, justamente para quê? Para que elas tendam mais a um fluxo pistonado ou raramente a gente consegue isso, mas quando não, tendendo, por exemplo, para um fluxo disperso, com tendências mais de fluxo pistonado, como a gente vai ver também nessa aula de hoje. Então, no final das contas, essas lagoas facultativas primárias, ou lagoas anaeróbias seguidas de lagoa facultativa secundária, elas têm valores de eficiência muito parecidos, que vai ter impacto nessa associação de lagoas é exatamente, muitas vezes, impactos na demanda diária, impactos nos custos de implantação, operação e manutenção, tá? Então, esses elementos, eles são contabilizados, são levados em consideração na escolha de uma determinada rota de tratamento de esgoto. Então, é importante sempre consultar esses valores, né, aí, e no final das contas, sempre verificarmos também lá no final alguns indicadores disponíveis na literatura para saber, uma vez mais, se o nosso dimensionamento está dentro de algo razoável ou não, tá certo? Então, por exemplo, aspectos ligados, por exemplo, a custo por habitante, ou muitas vezes aspectos ligados à demanda diária por habitante, né, em termos de área de lagoa, são indicadores importantes que muitas vezes a gente faz essa verificação lá no final, tá bom? Então, quando a gente projeta a lagoa de estabilização, a gente vai assumir um determinado arranjo, ou arranjo em paralelo ou arranjo em série. Esse arranjo em paralelo é quando eu pego a minha vazão afluente às lagoas de estabilização e eu divido essa vazão em número de lagoas em paralelo. Por exemplo, se eu tenho um tratamento preliminar seguido de 2 lagoas facultativas primárias em paralelo, eu vou pegar aquele Q proveniente, Q médio ali proveniente do tratamento preliminar, e vou mandar Q médio sobre 2 para o meu primeiro módulo de lagoa facultativa primária e Q médio sobre 2 para o segundo módulo de lagoa facultativa primária. Idem se eu tiver uma lagoa anaeróbia seguida de lagoa facultativa secundária. E muitas vezes eu tenho, para esse arranjo, lagoas de maturação independentes para cada um desses módulos, ou seja, uma lagoa anaeróbia, lagoa facultativa secundária e uma ou mais lagoas de maturação em série, ou muitas vezes eu pego esse esgoto desses módulos aí junto e encaminho para as lagoas de maturação em série. Portanto, isso quem vai definir vai ser o projetista, a depender de alguns aspectos que ele vai considerar. Às vezes, a implantação
em etapas, né? Primeiro, esse primeiro módulo é em uma primeira etapa, que eu preciso ter ali uma lagoa de maturação para essa primeira etapa, né? Ou seja, eu vou economizar na área de lagoa de maturação, ou muitas vezes, não, eu já quero construir tudo logo, já que eu tenho a segurança do dinheiro, então fica ali uma primeira etapa em funcionamento, mesmo que eu tenha as lagoas de maturação já para a etapa total, né? Então, tudo isso influencia na questão do projeto. E um arranjo em série é exatamente quando todo o efluente de uma lagoa é encaminhado para outra lagoa de jusante. Então, por exemplo, se eu tenho uma lagoa facultativa primária seguida de uma lagoa de maturação, todo o efluente da lagoa facultativa primária é encaminhado para a lagoa de maturação. Se eu tenho duas lagoas de maturação, então o efluente da lagoa de maturação 1, todo esse efluente é encaminhado para a lagoa de maturação 2. Então, esses são os arranjos em série e em paralelo. Ok? Então, exemplos desses arranjos eu estou mostrando aqui 3 módulos de lagoas de estabilização em paralelo. Esse aqui é um módulo constituído de lagoa anaeróbia seguida de lagoa facultativa secundária. Então, arranjo em paralelo, arranjo em série. Tá? Então, a vazão que sai do tratamento preliminar é dividida em 3 partes aqui. E a vazão que sai dessa lagoa anaeróbia é igual a que está entrando na lagoa facultativa secundária. Portanto, arranjos em paralelo e arranjos em série. Então, que a gente assume para remoção de matéria orgânica e de micro-organismos patogênicos, né, é uma cinética de primeira ordem. Tá? Então, essa cinética de primeira ordem, né, a eficiência ela é diretamente proporcional à concentração afluente. Tá? Então, a cinética de primeira ordem, o que é que eu tenho? Eu tenho que, se eu aumento a minha concentração, eu vou aumentar o meu K, a minha constante cinética. Não foi isso que certamente vocês aprenderam em outras disciplinas. Uma cinética de ordem 0 é uma cinética que a taxa da minha reação não tem relação com a concentração afluente. Portanto, é o único valor constante, né, independente da minha concentração afluente. E uma cinética de segunda ordem é uma relação que tem uma relação ao quadrado com a minha concentração afluente. Portanto, uma cinética de ordem 0, se eu duplico a minha concentração, o valor de K permanece o mesmo. Numa cinética de primeira ordem, se eu duplico a concentração afluente, eu vou duplicar a taxa da minha reação. E uma cinética de segunda ordem, se eu duplicar a concentração afluente, eu vou quadruplicar, 2 ao quadrado, a minha taxa da reação. Tá? Então, de uma forma geral, né, nos processos biológicos, a maior parte deles assume, né, ou segue uma cinética de primeira ordem. Tá? Então, uma cinética de primeira ordem, eu tenho ali, de uma certa forma, a utilização de diferentes modelos hidráulicos, né, ali de remoção desses meus poluentes. Então, eu tenho um modelo hidráulico de fluxo pistonado, que ele é como se o meu reator tivesse uma grande relação comprimento-largura, tendendo aqui a um pistão. Então, se eu tenho uma concentração C0 aqui, eu vou ter uma remoção ao longo desse comprimento e o meu esgoto vai sair aqui no final com uma concentração
CE, tá? Muito menor do que essa concentração C0, né? Que entra aqui no início do reator. Então, o fluxo em pistão, ele é o regime hidráulico ideal. É aonde eu tenho as maiores cinéticas de remoção de matéria orgânica, dos poluentes, é onde eu obtenho as maiores cinéticas de remoção de micro-organismo patogênico, tá? Então, sempre que possível, a gente tenta projetar reatores em fluxo pistonado. Contudo, né, esse tipo de engenharia, de uma grande, vamos imaginar, linguiça, né, é muito difícil de eu, muitas vezes, compatibilizar com o terreno, com os reatores, né? Então, a gente tem um outro regime hidráulico, que é o de mistura completa, que ele é de menor eficiência para a remoção dos poluentes comparado ao fluxo em pistão, mas muitas vezes é muito mais fácil de eu implantar em escala plena. Então, eu tenho muitos reatores de mistura completa, por exemplo, aplicados na indústria química, na indústria petroquímica, tá? De fato, de produção ali de um medicamento, de um determinado composto químico, e também na área de tratamento de esgoto. Por exemplo, em sistemas de lodo ativado, o regime hidráulico que a gente projeta é um regime hidráulico de mistura completa, que eu consigo muitas vezes ali com um reator quadrado, jogando um sistema de aeração, todo mundo ali, toda a coluna de água, né, ou de esgoto misturada, e que se eu tirar uma alíquota de qualquer ponto dessa coluna de água, tanto na horizontal quanto na vertical, em teoria, é para ter a mesma concentração, porque é mistura completa. Todo mundo há uma remoção, mas essa concentração efluente é a mesma em qualquer ponto desse reator e é a mesma aqui na saída. E eu tenho um fluxo disperso, que é um regime hidráulico intermediário entre esses dois regimes hidráulicos ideais. A depender do grau de dispersão, esse meu fluxo disperso pode estar tendendo mais a um fluxo pistonado ou tendendo mais à mistura completa. Portanto, quando a dispersão do meu sistema ela tende ao infinito, uma grande dispersão, né? O meu regime de fluxo disperso tende ao regime hidráulico de mistura completa. Quando esse meu grau de dispersão é muito baixo, quando tende a zero, esse meu fluxo disperso tende mais a um fluxo em pistão. Então, o fluxo em pistão, ele pode ser representado desta forma. Se eu tenho uma DBO, uma DQO, por exemplo, no início aqui do tratamento, essa DQO, essa DBO, ela vai ser removida ao longo do espaço. Então, se eu tenho aqui S0, ó, ao longo do espaço, vai haver uma remoção seguindo a uma cinética de primeira ordem, e lá na saída eu vou ter uma concentração SE, uma DBO, uma DQO efluente. Se eu, por outro lado, né, se eu tenho uma mistura completa, o que é que vai acontecer? Uma DBO, uma DQO na entrada aqui, vai se dispersar e vai acontecer uma reação. Essa reação vai conferir que em qualquer ponto aqui desse reator esteja com a mesma concentração, que vai ser igual à mesma concentração de saída. Então, no final das contas, né, eu vou ter um valor constante em relação ao espaço. E eu vou ter, obviamente, uma reação que vai
fazer com que esse S0 que está entrando aqui seja degradado para um valor SE, e essa degradação segue uma determinada equação ali que vai descrever o processo de mistura completa, como a gente vai observar já já. Então, por exemplo, a equação que descreve o comportamento da remoção de poluentes em um sistema de fluxo pistonado é essa aqui. S é igual a S0 é elevado a menos KT, tendendo ali uma cinética de primeira ordem. Então, se eu tenho DBO efluente, vai ser igual a DBO afluente é elevado a menos KT, em que o K é uma constante cinética e o T pode, no caso de sistemas de tratamento, é equivalente ao tempo de detenção hidráulica, né? Ou seja, é o tempo de reação. No caso da mistura completa, a equação que governa é essa aqui. S é igual a S0 dividido por 1 mais KT. K é a constante cinética, né? Aqui de mistura completa. E T é o tempo, né? Ou o tempo de detenção hidráulica. E para o fluxo disperso, a equação que é utilizada é esta aqui. S é igual a S0, que multiplica esse catatal de coisa aqui, que é o chamado fator de dispersão. Esse fator de dispersão, ele é função do D, que é o número de dispersão, e ele é função desse parâmetro A, que é um parâmetro adimensional, que ele é calculado da seguinte forma. É a raiz quadrada de 1 mais 4, que multiplica o K, a constante de remoção, o T, que é o tempo de detenção hidráulica, e o D, que é o número de dispersão. Então, a gente vai fazer exemplos que vai ficar isso bem claro para vocês. Beleza? Então, já peguem a calculadora, já deixem aí consigo, que a gente vai utilizar bastante essa calculadora nessa aula de hoje e na próxima. Beleza. Então, S0 é a concentração de DBO afluente, S é a DBO efluente, K é o coeficiente de remoção de DBO, T é o tempo de detenção hidráulica total, D é o número de dispersão, que é o número adimensional, o L e o B é uma relação de comprimento e largura ali da lagoa de estabilização. Então, para cada regime hidráulico que a gente vier a fazer o dimensionamento, existem valores tabelados, por exemplo, nos livros do professor Marcos von Sperling, tá? Sobre lagoas de estabilização, por exemplo, livro do professor Dan Camara. Então, existem literaturas muito boas nessa área, com uma grande contribuição, certamente, que eu destaco do professor Marcos von Sperling. Bom, então, para lagoas facultativas primárias, o K ele varia entre 0,3 e 0,4. E para lagoas facultativas secundárias, o K ele está entre 0,25 e 0,32. Sempre é importante a gente fazer a correção dos valores dessas constantes para a temperatura ali do ar na condição mais adversa do ano, por exemplo, né? Um período mais frio, que é o período mais adverso. Então, a gente dimensiona para a pior situação e assumimos que no verão, com temperaturas mais elevadas, né? A gente vai ter uma melhoria na cinética de remoção e, obviamente, se atendemos para a pior situação, iremos atender para a melhor situação, tá? Então, como é que a gente faz a correção do valor de K obtido em 20 graus para a temperatura ali que vamos trabalhar a partir dessa equação? KT, ou seja, o K em qualquer temperatura, é o K 20 graus que multiplica θ elevado a T menos 20, em que
o θ é igual a 1,05 quando adotamos o regime hidráulico de mistura completa e 1,035 quando adotamos o fluxo disperso, tá bom? E, uma vez mais, esses valores, tanto de θ quanto os valores de K a 20 graus, tá? Eles são para a DBO. Vamos ver que para a parte bacteriológica, remoção de coliformes termotolerantes, iremos assumir outros valores. Então, não é mais K, mas o parâmetro será KB. B exatamente relativo à parte bacteriológica. Como obtemos o valor de K também quando projetamos essas lagoas para fluxo disperso, porque o valor que eu apresentei agora foi para mistura completa. Então, para fluxo disperso, existem essas duas equações. O K, obtido com base no estudo de Arceivala, 1991, ou o K, obtido com base nos estudos de Vidal, 1983. O K, por Arceivala, é função da taxa de aplicação superficial, com essa equação. E o valor de K por Vidal também é com base na taxa de aplicação superficial, mas correlacionando com essa outra equação. Então, se a gente pegar o LS, taxa de aplicação superficial, e jogarmos nessa equação, aqui e nessa outra, vamos obter esses valores por Arceivala e Vidal, todos os dois a 20 graus, né? Então, observemos que os valores são bastante próximos, né? Muitas vezes. Então, normalmente, eu venho assumindo, né? Venho utilizando o valor de K20 com base em Arceivala, tá? Mas a literatura também traz essa outra possibilidade. Para o fluxo disperso, também é importante a gente calcular o número de dispersão D. Esse número de dispersão ele pode ser obtido com base em Yannes ou pode ser obtido com base em von Sperling. Yannes é essa equação aqui, que o número de dispersão é função do L sobre B, dividido por esse conjunto de dados aqui, menos 0,261 mais 0,254 vezes relação L sobre B, mais 1,014, que multiplica L sobre B ao quadrado. E von Sperling chegou com essa equação, que eu venho utilizando, é uma equação muito simples, que é o inverso do L sobre B, e como vamos ver aqui, ó, para valores de L sobre B, desde um formato quadrado até um valor de L sobre B igual a 4, a gente observa valores muito próximos, né, do número de dispersão, e eu, né, assim, venho utilizando nos meus projetos e também aqui na minha disciplina, venho normalmente utilizando o valor obtido com base na equação de von Sperling, tá? 1 dividido por L sobre B, dando o número de dispersão, e esse número de dispersão vai permitir o cálculo do fator adimensional, e com base no fator adimensional, né, ali a gente obter o valor esperado de concentração de DBO efluente ali ao sistema de lagoas de estabilização, né, facultativa, por exemplo. Então, como eu falei, o fluxo disperso ele vai, em função do número de dispersão, ele vai tender mais ou menos ali a um regime hidráulico ideal. Então, se a dispersão tende a zero, né, pouca dispersão, ele tende muito ao fluxo pistonado. Se essa dispersão é grande, e muitas vezes tendendo ao infinito, ele tende ali a um regime hidráulico de mistura completa. E aqui eu tenho valores de transição. Número de dispersão, por exemplo, 0,1 tende muito, né? Aqui a um fluxo em pistão. Mas para conseguir essa dispersão de 0,1, lembremos que dispersão, por exemplo, se eu vou seguir von Sperling, é 1 dividido por L sobre B, então eu vou pegar 1, vou dividir por 0,1, né? Então, logo,
eu vou ter ali uma relação L sobre B de 10, né? Então, valor bastante elevado de relação L sobre B. E ao passo que, se eu tenho um número de dispersão igual a 4, né? Então, ali, eu posso calcular também a relação L sobre B correspondente. Beleza? Então, consequentemente, eu tenho amplas condições aqui de avaliar, muitas vezes, né, se o valor de L sobre B adotado, se eles, de uma certa forma, estão mais tendendo a um regime hidráulico ou a outro. Normalmente, eu sempre gosto de projetar, né, pelos dois regimes e ali ver os valores obtidos de concentração efluente. No caso de lagoas facultativas, né, a gente viu que o principal parâmetro de projeto é a taxa de aplicação superficial, que conceitualmente é o quociente entre a carga orgânica afluente e a área. Por isso é que a unidade de taxa de aplicação superficial ela é quilo de DBO por dia por cada hectare, né? Quilo de DBO por hectare por dia. Tá? Então, é uma relação de carga, quilo de DBO por dia, dividido por uma unidade diária, que vai estar em hectare. Então, essa taxa de aplicação superficial, ela é muito ligada à atividade fotossintética. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho elevados valores de LS, de taxa de aplicação superficial, é quando eu tenho uma condição de elevada insolação, temperatura elevada. Então, eu posso ser menos conservador em relação ao valor de LS, consequentemente, eu vou economizar em área. Então, com base em um valor de LS que eu vou assumir, eu vou calcular a área e depois, lá no final, eu vou fazer uma verificação em relação ao tempo de detenção hidráulica. Então, o valor que a gente vai utilizar, a depender se eu estou seguindo mais uma metodologia de von Sperling ou reportada, por exemplo, no livro do professor Duncan Mara, eu tenho diferentes formas de fazer essas estimativas ali, esses dimensionamentos. Então, beleza. Então, com base nessa tabelinha, a gente observa a seguinte coisa. Olha. Se eu tenho uma região de inverno quente elevado em insolação, o valor de LS é muito maior do que quando eu tenho um inverno em insolação moderados, que é muito maior do que quando eu tenho inverno frio e baixa insolação. Esses valores de LS, eles são muito importantes, são críticos, né, para que a gente proceda adequadamente na questão do dimensionamento, mas obviamente que também eu vou ter outros parâmetros de verificação para saber se o valor que eu adotei está ou não adequado. Então, valores aí, conforme eu estou colocando. O livro do professor Duncan Mara, ele traz essa equaçãozinha que me permite correlacionar o valor da taxa de aplicação superficial em kg de DBO hectare dia com a temperatura do ar no mês mais frio, portanto, na pior situação. Então, a gente observa que ela vai aumentando, né, aqui com a temperatura, e quando chega num determinado valor de temperatura, esse valor aqui de LS ele é constante, ou seja, isso não cresce indefinidamente. Por quê? Porque a partir de um determinado valor, eu vou ter um impacto muito grande no tempo de detenção hidráulica, e ele vai sair de valores típicos para lagoas de estabilização, para lagoas facultativas, que normalmente esses valores de TDH se situam entre 15 e 45 dias. Tá? Então, a depender do valor de LS, eu posso ter um impacto maior ou menor, né, ali nesses valores de TDH. Então, o TDH ele vai ser verificado com base, né, no conceito dele, que é o quociente entre
o volume e a vazão média. Para a lagoa de estabilização, como falei, como são sistemas que têm uma grande capacidade de amortecimento, de amortização desses picos de vazão, e são sistemas que demandam, pela própria natureza do tratamento, elevadas áreas, eu já utilizo a vazão média para diminuir a demanda diária. Imagina que se eu fosse fazer o dimensionamento dessas unidades para a vazão máxima horária, levando-se em consideração os valores ali de K1 e de K2. O quanto isso iria representar em termos de demanda diária, tá? Então, a gente tem que o projeto ele é realizado contabilizando-se vazão média, tá? E aí eu vou assumir uma determinada profundidade para a minha lagoa facultativa, e em função dessa profundidade da área que eu calculei, eu calculo o volume, como eu conheço a vazão, eu verifico o tempo de detenção hidráulica. Beleza? E aí, isso aqui são os valores que eu já apresentei anteriormente, né? Para a estimativa da DBO efluente, com os valores de K, assumindo mistura completa, o valor de θ, né? E aqui essa figura mostrando o impacto da temperatura nesses valores de K, obviamente já corrigidos, né? Por quê? Porque esses valores que eu obtive são para valores de 20 graus. Então, se eu pegar 22 graus e eu jogar 22 aqui, né? Então, o K para a lagoa facultativa primária, por exemplo, a 22 graus será igual ao K. Vamos imaginar que eu pegue aqui a metade desse valor, né? A 20 graus multiplicado por 1,05 elevado a 22 menos 20. Então, eu vou ter como representar em curvas, né? O impacto dessa temperatura nos valores finais ali de K, tá? Mas, se eu não quiser usar essa figurinha, eu uso a própria equação. E esses aqui são os valores, né? São as equações que eu apresentei anteriormente para obter esses valores de DBO efluente. Então, eu queria fazer aqui agora com vocês um dimensionamento de lagoas facultativas primárias. Vamos assumir a seguinte coisa. Vamos assumir que a minha vazão média seja igual a, vamos imaginar, sei lá, 150 litros por segundo. Eu vou já multiplicar isso aqui por 10 a menos 3, metro cúbico por litro, vezes 86.400 segundos né, por dia. Então, eu vou cancelar esse com esse com esse. Então, eu vou ter em metro cúbico por dia, que dá quanto esse valor? Enquanto vocês me dizem, a minha DBO, eu vou fazer esse dimensionamento para 400 miligramas por litro, ou 0,4 quilos, né, de DBO por metro cúbico. Aqui dá quanto? 12.960 Isso. metro cúbico por dia. Excelente. Então, como é que eu vou fazer aqui o dimensionamento da minha lagoa facultativa primária? Eu vou assumir que a minha temperatura, vamos imaginar, seja do A do mês mais frio, seja de 24 graus, tá? Vamos assumir isso. Aí, e que tem uma boa, né? Uma atividade, uma luz solar muito boa, né? Elevada quantidade de energia solar, né? Que, etc. Boa fotossíntese, etc, etc. Então, se eu pegar esses valores aqui, eu vou ter aqui algo em torno dessa faixa, por exemplo, tá? Então, eu vou assumir 250 kg de DBO por hectare por dia. Então, o valor de LS assumido vai ser de 250 kg de DBO hectare por dia. Certo?
Bom, com base nesses dois, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a carga de DBO afluente. Então, a carga de DBO afluente vai ser o produto desses dois aqui, 12.960 metro cúbico por dia, multiplicado por 0,4 quilos por metro cúbico. Isso aqui em quilo por dia dá quanto, pessoal? Quilo de DBO por dia? 5.184. 584 quilos de DBO por dia. Beleza. Então, o LS é uma relação de carga por área. Logo, a área vai ser igual à carga sobre o valor de LS. E vai ser 584 quilos de DBO por dia, dividido por 250 quilos de DBO por hectare por dia. Então, isso aqui, quilo de DBO por dia, vai cancelar aqui, eu vou ter um valor de área em hectare, que dá quanto? 20,736. 20,7, mais ou menos, hectare, tá bom? 20,7 hectares, que é a área dessa minha lagoa. Beleza. Então, eu vou assumir para a minha lagoa facultativa uma altura útil de 2 metros. Logo, qual vai ser o volume da minha lagoa? O volume vai ser a seguinte coisa. Vai ser a área vezes a altura útil. A área vai ser em metro quadrado. Então, eu vou colocar 20,7 hectares vezes 10.000 metros quadrados por hectare, multiplicado por 2. Isso aqui, metros, isso aqui vai me dar em metro cúbico. Dá quanto? 414.000 metros cúbicos, certo? E aqui a gente vai fazer o que eu disse, já para fazermos a verificação em relação ao tempo de detenção hidráulica ali. Então, tempo de detenção hidráulica, TDH, é uma relação entre volume e vazão média, tá? Nesse caso aqui, né? Vazão que a gente está usando é a vazão média, mas é uma relação entre volume e vazão. Se é o TDH para vazão média, ela está aqui. Então, vamos para cá. O volume é 414.000 metros cúbicos e a minha vazão em metro cúbico dia, 12.960. Isso aqui dá quanto, por favor? 31,9 dias, né? Que está dentro daquela faixa de 15 a 45 dias que eu falei, que é o valor, que é a faixa usual para lagoas facultativas primárias. Certo? Agora, eu vou transformar esse valor de área em dimensões. Então, eu vou assumir que nesse exemplozinho que a gente está fazendo, eu só tenho uma lagoa, tá? Então, esse valor de área aqui, a área vai ser igual a 20,7 vezes 10.000 metros quadrados. E dá quanto isso aqui? 207.000, não é isso? Correto? 207.000 metros quadrados. Beleza. Eu vou assumir que a minha lagoa facultativa tem uma relação L sobre B de 2. Logo, L vezes B vai ser igual à área. Logo, 2B2 vai ser igual a 207.000. Logo, B vai ser igual a quanto? 321,7. 321,7.
6,7 metros. E o L vai ser 2 vezes isso aqui, que dá quanto? 643,4 metros. Portanto, essas aqui são as dimensões dessa lagoa de estabilização que eu estou fazendo ali o dimensionamento. Tá? Beleza. Encerrou por aqui essa, vamos imaginar, pelo menos por enquanto, essa questão do dimensionamento com base nas dimensões. Tá? Agora, eu quero trabalhar com vocês para a gente avaliar a qualidade ou a expectativa desse efluente lá na saída da lagoa de estabilização. Então, a gente viu a seguinte coisa, olha, que essa DBO, aqui é a lagoa, aqui eu vou ter uma DBO total, ou seja, a DBO total é a DBO solúvel mais a DBO particulada. Então, esse valor que a gente tem de 400 é a DBO total. E a gente vai estimar, na saída da lagoa, a DBO solúvel. Porque é essa que a gente consegue trabalhar com base nesses modelos cinéticos que a gente vai apresentar, né, aqui na forma de exercício, tá? Então, eu vou assumir inicialmente um regime de mistura completa, que é mais fácil da gente fazer esse dimensionamento. Certo? Mistura completa. Ou seja, uma relação L sobre B de 2 não pode ser considerado ali um fluxo pistonado. A gente vai fazer para um fluxo disperso, mas não um fluxo pistonado. Isso incorreria num erro, por quê? Porque na prática não vai haver um fluxo em pistão. Então, a gente viu que a DBO, seguindo o regime hidráulico de mistura completa, a DBO efluente vai ser igual a DBO afluente dividido por 1 mais K vezes T. Então, se a gente olhar aqui ele. Então, primeiro, esse aqui eu conheço. Esse aqui, o T, eu também conheço. Acabei de verificar. Eu não conheço o K. Então, para a lagoa facultativa primária, a gente viu que o K, para a mistura completa, a 20 graus, ele está entre 0,3 e 0,4. Dia a menos 1. Né? Assumindo ali uma cinética de primeira ordem. Tá? Então, o que é que a gente faz? A gente tem que fazer a correção do K para a temperatura ali em questão. Tá bom? Então, se a gente pegar a equação e ela. E o θ de 1,05. Então, o K a 24 graus vai ser igual ao K a 20, multiplica 1,05 T menos 20. Então, vai ser, eu vou assumir 0,35, que multiplica 1,05 elevado a 24 menos 20. Isso aqui dá quanto, por favor? 0,41? 42. 42 dia a menos 1. Beleza. Com base nisso, eu consigo estimar. Vai ser igual a 400 miligramas por litro, já que eu tenho miligrama por litro, tá? Dividido por 1 mais 0,42 por dia, né? Por dia, que multiplica o TDH, que nós verificamos aqui na nossa lagoa, que é 31
31,9 dias. 31,9 dias. Então, esse dia cancela com esse, né? Logo, isso tudo aqui fica algo adimensional, né? Com esse 1 aqui, logo, o valor aqui que eu vou ter é em miligrama por litro, o mesmo valor do meu, da minha DBO afluente. Que dá quanto isso aqui, pessoal? 27,8, aproximadamente, miligramas por litro. Então, veja que essa DBO é a DBO solúvel. Mais para frente, eu vou, não agora, eu vou mostrar que a gente deve compatibilizar também, ou contabilizar, a DBO particulada na forma de algas, né? De biomassa algal que vai sair aqui do sistema para eu ter o cálculo da DBO total, né? Da eficiência de remoção de DBO total, certo? Então, mais para frente, eu vou voltar a essa discussão. Muito embora, por exemplo, a resolução COEMA número 2, aqui do Ceará, ela leva em consideração a DBO filtrada, né? Ou, em outras palavras, a DBO solúvel. Tá? Então, no final das contas, por exemplo, se a gente tivesse um valor de DBO, por exemplo, de 60 miligramas por litro, esse efluente já atenderia ali ao requisito legal em termos de DBO. Tá? Agora, vamos fazer um exemplo assumindo um fluxo disperso. Aí vocês vão ver que é um pouco mais chato de fazer esses cálculos, mas nada que uma planilha de Excel ou a inclusão da fórmula do fluxo disperso na HP, enfim, né? Ou paciência, né? E fazer as contas certas. Então, para o fluxo disperso, o que é que eu preciso calcular? Primeiro, o número de dispersão, que eu posso calcular por von Spern, que é 1 dividido por L sobre B. Então, o L sobre B que a gente adotou foi 2, portanto, o número de dispersão vai ser igual a 0,5. O valor de K para o fluxo disperso, eu tenho que usar uma equação que eu mostrei para vocês, que pode ser a equação que pode ser utilizada por Aceivala ou por Vidal. Então, o valor que eu vou usar, a equação vai ser essa aqui, ó. Tá bom? Então, vai ser 0,132 log de LS menos 1,146. Então, eu vou fazer o cálculo aqui para ficar mais fácil isso para a gente, tá? Então, aqui o K, que eu vou calcular 20 graus, vai ser igual a 0,132 vezes o valor de log de LS, que nós usamos 250, menos 0,146. Isso aqui dá quanto? 0,17. Né? Então, que vocês observem que ele está entre esses dois valores aqui. Ó. Isso a 20 graus. Então, 0,17 eu vou levar para lá. Só lembrando que o valor de θ que eu vou usar para o fluxo disperso é igual a 1,035. Então, vou só recapitular isso aqui para vocês não se perderem. Ó, θ é 1,035, tá? Então, o valor que eu vou utilizar ficar a 20 graus. Então, o valor que eu vou usar de K a 20 graus, 0,17, né? Vou botar aqui calculado. E o K a 24 graus vai ser igual a 0,17
vezes 1,035 elevado a 24 menos 20. Isso aqui dá quanto? 0,2, né? 0,2 dia menos 1. Beleza. Aí, eu vou, com base nisso, poder calcular o meu fator, o meu número adimensional A. Que vocês, né, foram apresentados, que é igual a 1 mais 4 vezes o K vezes o tempo de detenção hidráulica, que eu vou colocar aqui, multiplicado pelo número de dispersão. Então, só trazendo, né, para saber se eu não estou cometendo nenhum erro aqui. Aqui, tá? Então, tá certo, ó. 1 mais 4KT e o número de dispersão. Então, eu vou calcular aqui, certo, gente? Para eu não precisar levar essa equação para lá. Beleza? Então, o meu A vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais 4, que multiplica o K, que é 0,2, que multiplica o T, que nós calculamos, que deu quanto, pessoal, aí, hein? 31,9, que multiplica o valor de D, que a gente viu que é 1 dividido por 2, 0,5. Então, o A deu quanto aqui? 3,7. Isso. Beleza. Agora, vocês vão fazer a seguinte conta. Ó. Esse fator aqui, ó, é o chamado fator de dispersão. Fator de dispersão. Então, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vou multiplicar 4 vezes o A, que é 3,7. Que multiplica E elevado a 1 dividido por 2 vezes 0,5, que o D é 0,5. Então, vocês vão substituir aqui nesta equação, cuidado aqui com os expoentes e com o sinal menos aqui, tá? Façam essa conta. Então, usando o A de 3,7 e o D de 0,5. Calculem, por favor, esse fator de dispersão. Eu quero mais de uma pessoa calculando, porque é para a gente não utilizar o valor errado. Muito baixo da ordem de quanto, professor? Olha, para dar 0, sei lá, 0,1, 0,01, enfim. Entre 0,0 alguma coisa e 0,1. Aqui deu 0,045. Pronto. Então, tá no rumo. Então, se o que o colega calculou aí está certo, o fator de dispersão 0,045, é isso? Vocês me confirmem aí, tá? Vamos assumir que seja esse o valor correto. Então, o valor que a gente vai, no final das contas agora, usar vai ser o seguinte, ó. A minha DBO, assumindo a mistura a fluxo disperso, efluente, vai ser a DBO afluente vezes o meu fator de dispersão. Ou seja, vai ser igual a 400 multiplicado pelo F, que deu quanto? 0,045, é isso? Beleza. Então, multipliquem isso aqui para mim. 18. Então, assim, vamos entender esses números, né? Primeiro, eu falei para vocês que o regime hidráulico de fluxo disperso era melhor do que o de mistura completa, porque ele é um regime intermediário ali entre a mistura completa e o fluxo pistonado. Portanto,
o sistema, o reator, né, ali, a lagoa de estabilização, produz um efluente melhor, né, do que o efluente que iria ser produzido por um regime, ou assumindo-se um regime hidráulico de mistura completa. Certo? Então, eu estou tendo uma convergência, né, de ideias, né, entre os resultados e o que eu falei anteriormente, tá? Então, tá razoável esses valores. Beleza? 27,8 no mistura completa, que eu disse que é o pior deles, né? Comparado com 18, que é o valor obtido assumindo-se ali um fluxo disperso com uma relação L sobre B igual a 2. Por exemplo, se eu não atingisse o meu requisito legal, aí eu com essa mesma coisa, né, com esses mesmos parâmetros, vamos imaginar que eu quisesse testar, assumindo-se agora uma relação L sobre B de 3. O que é que vai acontecer com a relação L sobre B de 3? A dispersão vai diminuir, porque ao invés agora de ser 1 dividido por 2, vai ser 1 dividido por 3. Né? E aí, esse valor de D, eu iria calcular o fator, né? Ali, o número adimensional A, com base no A e no D, iria entrar naquela equação zona grande, calcular novamente o meu fator de dispersão, que vai ser menor ainda. Então, quando eu multiplicar o fator de dispersão pelos 400, vai me produzir uma DBO efluente menor ainda do que 18, por exemplo. Então, é essa interpretação que eu queria que vocês saíssem daqui, dessa parte, né? Em relação a esses modelos, em relação a essa forma de dimensionamento. Tá bom? Beleza. No caso de lagoas anaeróbias, como eu falei, o principal critério é o critério da taxa de aplicação volumétrica. Aí, eu vou assumir um valor, vou verificar o tempo de detenção hidráulica. Ele ali, idealmente, vai estar entre 2 e 5 dias. E aí, esses dados de volume vão ser transformados em dados de área e eu vou obter da mesma forma os meus valores ali de L, de B, etc, etc. Tá? Então, o LV, ele varia de 0,1 a 0,35 kg de DBO por metro cúbico por dia. Então, veja que aqui ele não está por unidade de área, como no caso da taxa de aplicação superficial, mas está reportado como unidade de volume, metro cúbico dia, tá? Existe essa equação proposta conforme faixas de temperatura, entre 10 e 20, essa 0,02 vezes T menos 0,10, entre 20 e 25, essa outra, e acima de 25, o valor de 0,35, né? Conforme eu mostrei nessa figura, né? Então, acima de 25 graus, a gente tende, né, a uma assíntota aqui horizontal, no valor de 0,35. Então, percebam que para cada faixa de temperatura, existe um determinado coeficiente angular, né? Por quê? Porque são equações diferentes, entre 10 e 20, entre 20 e 25, tá? Então, a minha experiência mostra que, muitas vezes, com essas equaçõezinhas aí, a gente, especialmente para nós aqui que estamos em regiões mais quentes, a gente tem um impacto muito grande no tempo de detenção hidráulica e muitas vezes os valores ficam muito baixos, tá? Então, a gente acaba tendo que se balizar e fazer todo o dimensionamento com base no próprio tempo de detenção hidráulica
ali na lagoa de estabilização. A gente faz uma verificação final, tá? Então, a coisa é essa. E isso se dá muitas vezes por isso, né? Observou-se que em pesquisas que a depender ali da temperatura, a gente tinha mesmo para baixos tempos de detenção hidráulica, a gente tinha a possibilidade de se trabalhar com elevados valores de taxa de aplicação volumétrica, né? E obter-se uma boa eficiência de remoção de DBO. Tá? Então, eu gosto nos projetos de trabalhar com TDAH ali, mínimo de 2 dias e meio, tá? Sendo ali um pouquinho mais conservador, haja visto que essas lagoas muitas vezes vão sofrer perdas do seu volume útil pelo aporte de areia, muitas vezes por deficiência no tratamento preliminar. Então, às vezes, TDAHs muito curtos podem resultar em eficiências muito baixas, tá? Beleza? Então, a gente gosta, né, de trabalhar com esses valores. Então, vamos imaginar que eu estivesse agora projetando uma lagoa de estabilização do tipo anaeróbia seguida de lagoa facultativa secundária. Então, eu vou fazer aqui o início do dimensionamento e vou passar para vocês, como atividade de casa, esse complemento de dimensionamento, tá bom? Então, para os nossos dados aqui de vazão média em metro cúbico por dia, dá quanto? 12.960, é isso? E a carga afluente de 5.184 kg de DBO por dia, certo? Então, eu vou assumir um valor de LV, veja que o LV ele está entre 0,10 e 0,35, tá? Eu vou assumir aqui um valor de 0,2 para a gente iniciar esse dimensionamento. Quilo de DBO por cada metro cúbico por dia. Então, o LV é uma relação entre carga e volume. Logo, o volume vai ser igual à carga de 5.184 dividido pelo LV, né? Então, todo mundo está em quilo de DBO dia aqui, quilo de DBO metro cúbico dia, dividido por 0,2, vai me dar em metros cúbicos. Dá quantos aqui, por favor? 25.920 Isso. metros cúbicos. Beleza. Então, com base nisso aqui, eu já faço logo a verificação do TDAH. Então, TDAH vai ser uma relação entre volume e vazão. Volume, 25.920 metros cúbicos. A vazão, 12.960 metro cúbico por dia. Aqui dá quanto, por favor? Isso. 2 dias. Certo? Então, assim, se eu vou seguir algumas literaturas, por exemplo, essa do Dan Camara, ele diz que 2 dias está ok. Você vai seguir já a metodologia, alguns valores do livro do professor Marcos Von Sperler, ele diz que TDAH está entre 3 e 5. Então, eu pego ali uma coisa intermediária, muitas vezes, desses dois autores, e trabalho, muitas vezes, em determinadas situações, com 2,5. Então, vamos imaginar que eu não queira acho muito pequeno, e não queira esse valor de 2 dias. Vamos imaginar que eu adote agora, eu vou assumir um TDAH de 2,5 dias. Então, o volume vai ser o TDAH multiplicado pela vazão. Então, que vai ser igual a 2,5 dias multiplicado por 12.960 metros cúbicos por dia. Aqui dá quanto, por favor? 32.400. 32.400 metros cúbicos.
Beleza. Aí eu vou assumir uma altura útil, né? Essa altura útil, ela está ali entre 3 e 5 metros, né? Vamos assumir uma altura útil de 3 metros, por exemplo, certo? Especialmente aqui no Ceará, a gente se depara muito facilmente com rocha, tornando a construção da lagoa muito cara. Então, por isso é que a gente trabalha com o valor mínimo, né? Vamos imaginar assim, tá? Para estações, às vezes, localizadas em solos melhores e tal, com rocha bem mais profunda, a gente pode assumir o valor de 4 metros aí sem problema, tá? Ou muitas vezes até 5 metros, não tem problema nenhum. Então, se eu assumo uma altura útil de 3, significa dizer que a minha área vai ser o volume sobre a altura útil, que vai ser 32.400 metros cúbicos dividido por 3 metros, que dá quanto metros quadrados? 10.800 metros quadrados. Beleza. Aí agora eu vou assumir uma relação, por exemplo, L sobre B igual a 2 para essa lagoa anaeróbia. Então, 2B2 vai ser igual a 10.800. Logo, B dá quanto? 73,5. Então, 147, é isso? 147 metros. Beleza. Pronto. Isso aqui é a minha lagoa anaeróbia. Como é que eu vou fazer o dimensionamento da lagoa facultativa secundária? É a seguinte coisa. Eu vou assumir uma determinada eficiência de remoção na lagoa anaeróbia. Eficiência de remoção de DBO na lagoa anaeróbia. Vou assumir 50%. Logo, qual será a carga de DBO efluente à lagoa anaeróbia? Vai ser igual a carga afluente multiplicado por 100 menos a eficiência, né? Por 100. Então, vai ser igual a carga, que é 5.184 dividido por 2, né? Então, 5.184, que multiplica 100 menos 50 sobre 100, né? Que divide por 2. Isso aqui dá quanto? 2.592 quilo de DBO por dia. Agora, pronto. Agora eu vou para a lagoa facultativa secundária. Do mesmo jeito. LS é igual a carga sobre área. Qual vai ser a carga? Essa aqui, ó. Não é a afluente, mas a efluente, porque aqui eu estou projetando uma lagoa anaeróbia seguido de uma lagoa facultativa secundária, né? Então, uma parte, 50%, vai ser removida aqui na anaeróbia e só está indo 50% aqui para a facultativa secundária. Então, a área, vamos assumir o mesmo valor de LS que eu usei anteriormente, tá? Vai ser igual a 2.592 quilos de DBO por dia, dividido por 250 quilos de DBO por hectare por dia. Isso aqui dá quanto? 10,4. 10,4 hectares. Beleza. Então, ó, percebam a seguinte coisa. Qual é a demanda total diária nesse arranjo aqui? Vai ser esse 10,4 mais a área ocupada pela lagoa anaeróbia, que é de 1,08, correto? Que eu vou dividir isso aqui por 10.000 para dar em hectare, correto? 1,08, que vai dar 11,48 hectares. Qual foi a demanda diária que a gente calculou para a lagoa
facultativa primária. Vamos lá. Olha lá, 20,7 hectares. Ó. Então, percebam que quando eu uso uma lagoa anaeróbia seguida de uma lagoa facultativa secundária, eu tenho um impacto muito positivo em economia de espaço. Mas, obviamente, que eu tenho um inconveniente de a lagoa anaeróbia, por ser um sistema de tratamento que não há contenção dos gases odorantes, se eu tiver casas nas proximidades, isso pode resultar em problemas, né? Reclamações, ações junto ao Ministério Público, etc., ouvidoria, etc., etc., tá? Que é o que muitas companhias de saneamento acabam se deparando. Elas constroem uma estação afastada, aí com o crescimento desordenado, muitas vezes começa ali uma casinha, depois outra, quando já se vê, já tem ali um conjunto, né, habitacional, um bairro ali completo, próximo à estação de tratamento, e aí os problemas de reclamação. Então, por esse motivo, muitas lagoas anaeróbias aí antigas, elas foram transformadas em lagoas aeradas. Se incluiu ali na lagoa aeradores superficiais, né? Para exatamente fazer digamos assim, evitar o escape, né, desse H2S ali para a atmosfera, né? Oxidando ali esse H2S formado, certo? Na lagoa anaeróbia. Beleza? E aí, o que é que vocês vão fazer em casa? Vocês vão fazer em casa a estimativa da concentração efluente lá na lagoa facultativa secundária. Como é que vocês vão fazer isso? Ora, se essa eficiência que eu assumi de 50% para a carga vale para a concentração. Então, eu tinha lá, antes da lagoa facultativa, antes da lagoa anaeróbia, uma DBO de afluente de 400. Então, a DBO efluente, a minha lagoa anaeróbia, vai ser 400 dividido por 2, né? Eficiência de 50%, né? Para a mesma eficiência de 50%, a minha DBO efluente vai ser de 200 miligramas por litro. Agora, vocês vão fazer assumindo um regime hidráulico de mistura completa e fluxo disperso. Com esse valor aqui do S0, né? E agora vocês vão fazer assumindo o valor ali de K 20 graus para a lagoa facultativa secundária. E tem uma faixazinha menor do que para a facultativa primária. E o fluxo disperso, idem, né? Assumindo-se ali também os valores de θ, etc., conforme fizemos. Então, basicamente, é a mesma coisa. E aí vocês vão verificar, especialmente quando fizermos, né, a questão quando a gente faz a verificação, que isso eu também queria chamar a atenção de vocês, a seguinte coisa. Quando a gente faz a verificação do tempo de detenção hidráulica para a lagoa facultativa secundária, aquela faixa de 15 a 45 dias não se aplica. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse valor de área, tá? Deu 10,4, certo? Então, é o último cálculo que eu vou fazer aqui com vocês. Qual vai ser o volume? Vai ser 10,4 vezes 10.000 vezes, vou assumir a mesma altura, 2 metros. Tem uma unidade de volume aqui em metro cúbico, certo?
Isso aqui dá quanto, por favor? 208 mil. 280, é isso? 208. 208. 208 mil metros cúbicos. Então, qual vai ser o TDAH? Vai ser o volume, 208 mil metros cúbicos, dividido pela vazão, que deu 12.960 metro cúbico disso. Aqui dá quanto, por favor? 16,04. Pronto, ainda está ali dentro da faixa. Mas se a gente trabalha, por quê? Porque eu trabalhei com TDAH ali de 2,5, né? Se eu tivesse trabalhado com TDAH ali de 2, esse valor daria entre 10 e 15, por exemplo, que ainda estaria ok, né? Para o TDAH da lagoa facultativa secundária. Tá bom? Então, é uma, digamos assim, é uma engenharia de troca isso, bota aquilo, verifica e tal. E lá no final vocês iriam calcular aqueles indicadores, né, que eu falei. Pegar essa área total e dividir pela população. Pegar o custo total e dividir pela, né, ali pela população. Enfim, todos esses aspectos. Beleza? Então, dias aqui.